Arigatou gozaimasu, eu sou Andréia Machado Tavares, sou fiel do Roussos desde 2018 e desde então eu tenho tido bastante buriaco. Acho que um dos principais, tenho certeza que um dos principais foi ser convidada para ser diretora de expansão, onde eu pude aprender na prática. Então não foi só uma questão de me tornar fiel, foi praticar o que é ser fiel e tentar fazer o melhor e tentar também ajudar e auxiliar os outros. Nesses 6 anos que eu fiquei como diretora de expansão, sempre foi uma das minhas metas, todo ano, no mínimo, fazer uma conversão, e isso eu tenho só 1 ano que eu não consegui, todos os outros eu consegui pelo menos ter feito uma conversão, teve anos até que mais de um. Então isso para mim é muito gratificante e eu sempre venho acompanhando esses meus convertidos, né, para que eles continuem na religião, embora alguns não tenham ficado mais, mas eu sempre procuro estar conversando, saber como eles estão, né, e tentar fazer com que esse elo volte. Vou falar em elo, né? Qual foi o elo, né, que trouxe você definitivamente para o budismo primordial? Então, não tem um elo específico, mas durante um tempo, eu fui reikiana, então eu praticava o reiki, e eu via que eu precisava ter uma religião que estivesse mais de acordo com o meu modo de vida. Antes eu era católica, mas eu percebi que tinha algo que estava faltando. E aí no reiki, como eu vi, depois é que eu vi, né, a saber que era um outro tipo de budismo, o mestre do reiki, ele era budista, e eu pensei, acho que de repente é esse o caminho, procurar o budismo. E o que mais marcou você, né, quando você encontrou com o budismo? Então, primeiro foi quando eu cheguei aqui, o sorriso de uma fiel, que depois eu descobri que era a mãe de Mayumi-san. Então, aquele sorriso foi tão acolhedor que eu me senti realmente pertencente a um lugar. Eu não precisei de maiores explicações. Eu senti que aqui era o lugar que eu estava procurando. Me senti pertencente, mesmo não tendo origem japonesa, mesmo no primeiro momento me sentindo assim, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Um monte de japonês e eu aqui. Mas eu me senti super acolhedora, então eu vi que aqui era o lugar que eu estava procurando. E você deixou transparecer bastante isso, né? Você encontrou. Acredito que sim. Acredito que sim. E ingressando e logo assumindo a responsabilidade de diretora de expansão. Como foi essa experiência? Então, no primeiro momento eu fiquei muito preocupada, porque eu, nas leituras, né, e ver os encontros, eu percebi que era uma responsabilidade muito grande. Eu falei na época para o bispo daqui, né, e também para o presidente que me convidou, que eu não me sentia preparada, mas eles falaram, não, você se prepara durante. E aí falei, né, que eu não tinha condições de vir todo domingo, porque eu achava que isso era importante, e eles falaram, não tem problema, venha quando você pode e tudo vai dar certo. E realmente, o tempo foi se ajustando, eu consegui vir mais vezes, embora logo depois tenha vindo uma pandemia, mas acho que isso fez com que fortalecesse ainda mais a minha fé, porque com a pandemia vieram os cultos online, e aí aqueles cultos que eu não podia participar, que eram os cultos matinais por ser muito cedo, eu pude participar. Então eu acho que esse elo se fortaleceu assim, na prática e no vínculo que mesmo à distância eu consegui fazer com o Templo Rochoso. E nesse inteirinho sempre tem uma bênção marcante que fundamenta a prática da gente. Você lembra de alguma que essa aqui foi fundamental? Eu posso dizer a mais recente. Assim, tiveram várias, né? Desde eu estar fazendo atividade física, ouvindo as suas gravações,
antigas que falava do Sutra, e de um carro perder a direção e atravessar o muro da Vila Olímpica, segundos depois de eu ter passado. Então, essa já foi uma das bênçãos que... né? Depois teve uma outra em que eu falei assim, eu preciso rezar mais como Tchan, que sempre foi um exemplo de oração para mim. E naquele dia que eu falei com o Gorzé em casa, que eu tinha que fazer mais orações, ficar mais tempo orando, eu fui dormir cedo, meu filho ficou no quintal com meu irmão, e teve um assalto na rua, perseguição, e dois dos assaltantes pularam vários muros até que entraram no meu corredor. E eu tenho certeza que se não fosse eu ter falado com o Gorzé que eu ia rezar mais, a primeira porta aberta era a minha e ele passou direto. Então isso também foi um guriaco. E o mais recente, todo mundo sabe que eu tenho uma gatinha, a Safira. No finalzinho de novembro, início de dezembro, do nada ela apareceu com um machucado, um ferimento que abriu. Ficou uma coisa bem estranha e a gente passando medicação, dando os medicamentos. E eu sempre tenho por hábito dar água também, água sagrada, né, a Conceição, para ela. Mas teve um dia que eu falei assim, eu não vou limpar com soro, não. Eu vou molhar o algodão no Conceição e vou limpar. E no dia seguinte já começou a amanhecer melhor. E em menos de uma semana, que já fazia quase 2 semanas que aquilo estava aberto, não fechava, e eu passando com o Conceição toda vez que eu ia fazer o curativo, em menos de uma semana fechou. Bastante então, profundo mesmo, né? Esse foi o mais recente e me tocou muito porque assim, não foi em mim, né? Foi nela que não podia falar o que estava sentindo, então foi muito importante. Com essa experiência que você teve durante todo esse tempo e agora, né, nesse ano novo, nesse período importante, né, que a gente está entrando agora, de 750 anos, eu preciso da sua mensagem, né, que incentive, né, as pessoas a ingressarem nesse movimento dos pássaros amigos, formar uma legião de devotos, tal como na época do Nichiren Daimosato. Você experimentou bem isso? Então, a mensagem que eu deixo é que, assim, independente de você ter algo que precise pedir, porque muitas das vezes eu faço, muita não, a maioria das vezes, eu faço as 10.000 orações sem pedir nada. Faço para que o mundo fique melhor, para que quem estiver sofrendo pare de sofrer. Então, eu peço que as pessoas ingressem nesse movimento, mesmo que não tenha nenhuma duriaco para pedir, nenhuma, né, bênção que acha que não tem para receber. Mas quando a gente se coloca em prol do outro, as bênçãos vêm. Então, venha, participe desse movimento, sem pensar o porquê. Só venha. O porquê, no decorrer do tempo, ele aparece. Tá bem. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.